você presta atenção à aula, e aí você copia o conteúdo do quadro, e aí você anota as coisas importantes que o professor fala, você lê a apostila, você revisa, mas apesar disso tudo, apesar de todo o seu esforço, você simplesmente esquece tudo aquilo que você viu em sala de aula. É por isso que você precisa acompanhar esse vídeo até o final. Meu nome é Márcio, sou professor de Biologia, dou aula de técnica de estudo e há mais ou menos 20 anos preparo alunos para fazerem vestibular de Medicina. Nesse nosso vídeo, eu quero que você entenda como é que o nosso cérebro aprende, quais são as etapas que você precisa cumprir para poder aprender de verdade. Você deve ter percebido que a gente tem muita coisa importante para poder discutir. Por isso, antes da gente continuar esse vídeo, dá aí o seu like, compartilhe esse vídeo, assina o meu canal, não se esquece de marcar o sininho para você receber notificação sempre que eu fazer um vídeo novo, para a gente poder continuar a nossa conversa e continuar discutindo as melhores técnicas de estudo e de aprendizagem. É muito importante que você entenda que o processo de aprendizagem ocorre em 4 etapas fundamentais. No primeiro momento, você desenvolve uma visão geral do assunto que será estudado. Esse primeiro momento acontece normalmente no primeiro contato com o conteúdo. É aqui que você vê o conteúdo de maneira global, percebendo a sequência lógica dos pontos que deverão ser memorizados. Essa primeira fase acontece através de uma aula expositiva, através de uma videoaula, através da leitura de uma apostila. Uma vez que você tenha entendido as ideias mais importantes, você deve fazer um registro escrito dessas ideias centrais. Agora, então, você faz um resumo das coisas mais importantes que você aprendeu. Esse resumo pode ser feito tanto na forma de esquemas quanto na forma de textos. Agora que você sabe quais são as ideias mais importantes daquele determinado conteúdo, você vai para a próxima etapa, que é a etapa de revisões. Todas as ideias importantes elas devem ser revistas várias vezes. As revisões devem acontecer de maneira diversificada, as revisões devem acontecer de maneira espaçada, as revisões devem acontecer de maneira agendada. Uma vez que com a revisão você tenha sedimentado seus conhecimentos, você vai para a última etapa, que é a fase de aprofundamento. É agora que os pontos que você havia aprendido são colocados à prova. É agora que você estabelece relações entre conteúdos velhos e conteúdos novos. É agora que você fecha o ciclo de aprendizagem, partindo para o próximo assunto. Na primeira etapa do processo de aprendizagem, você vai desenvolver uma visão geral do conteúdo que será memorizado. Normalmente, essa primeira etapa acontece quando você tem o primeiro contato com o conteúdo que será estudado. Esse primeiro contato ele pode ser feito através de uma aula expositiva, ele pode ser feito através de uma videoaula, da leitura de um livro, através da leitura de uma apostila. Ele pode ser feito, inclusive, quando você conversa com um amigo que entende do conteúdo mais do que você. Essa primeira etapa é extremamente importante, porque é nesse momento que, com esse primeiro contato, você começa a criar dentro do seu cérebro uma espécie de caixinha onde você vai começar a guardar informações relacionadas àquele assunto. É como se você acessasse um núcleo cerebral e criasse dentro dele uma pasta de arquivos onde todas as informações relacionadas àquele tema que você acabou de conhecer começam a ser armazenadas de maneira bastante organizada. Para que essa primeira etapa aconteça de maneira eficaz no seu cérebro, você precisa prestar atenção a 3 pontos. Primeiro, o conteúdo ele deve ser visto de maneira bem simples. A linguagem deve ser a mais fácil e a mais didática possível. Segundo, essa visão geral ela deve acontecer num prazo curto de tempo e numa única sessão. Isso quer dizer que ela deve acontecer por um período de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora no máximo. Em terceiro lugar, esse primeiro contato ele precisa ser amplo, ele precisa ser global, ele precisa contemplar todos os pontos importantes dos assuntos que você precisa dominar. E é por isso que, se você estiver lendo aquele livro bem grosso que tem um resumo no final do capítulo, esse resumo é a primeira coisa que você precisa ler antes da leitura do capítulo. Isso porque esse resumo, de maneira bem segura e bem precisa, ele te dá os pontos mais importantes que você precisa dominar. Ele mostra para você quais são as ideias centrais do capítulo que você precisa entender com mais clareza e profundidade. Na segunda etapa do processo de aprendizagem,
você precisa fazer um resumo das ideias mais importantes que você teve nesse primeiro contato. Você precisa registrar, através de texto ou através de esquemas, as ideias mais importantes, as ideias centrais que você percebeu daquele conteúdo nesse primeiro contato, nessa primeira etapa. Agora, se você estiver vendo o conteúdo através de livro, através de apostila, tem uma coisa muito importante para você pensar. Como é que a gente vai saber, lendo um livro ou apostila, qual é a ideia mais importante que deverá ser guardada? Se você estiver lendo revista, livro, apostila ou alguma coisa do tipo, você vai perceber que em cada parágrafo sempre existe a frase mais importante do parágrafo inteiro. Essa frase mais importante do parágrafo a gente vai chamar de frase mestra ou frase núcleo do parágrafo. Nessa frase se encontra a ideia mais importante do parágrafo inteiro, aquela ideia que você precisa guardar. De maneira simples, você pode imaginar na sua cabeça que essa ideia mestra, ela poderia ser usada para poder dar o título para aquele parágrafo que você está estudando. A terceira etapa do processo de aprendizagem é quando você começa a fazer revisões. É muito importante você entender que vão ser necessárias várias revisões para que você consiga atingir o domínio pleno do conteúdo que você precisa aprender. Segundo Tony Booth, um neurologista especialista em memória, para a gente conseguir o domínio de um conteúdo, a gente precisa rever esse conteúdo pelo menos 5 vezes. Para que as revisões aconteçam de maneira mais eficaz, você precisa prestar atenção a 3 coisas. Primeira coisa, as revisões precisam ser rápidas. Em poucos minutos, você tem que ser capaz de relembrar as coisas mais importantes daquilo que você estudou. Em poucos minutos, você tem que ser capaz de pontuar as coisas mais importantes que você precisa memorizar. Segunda coisa importante, se você precisa rever um conteúdo mais de uma vez, é importante se lembrar que essas revisões precisam ser feitas de maneira espaçada. Você não vai fazer uma revisão atrás da outra. Falando de maneira simples, isso quer dizer que você deve revisar em horas diferentes do dia, em dias diferentes da semana, em semanas diferentes do mês, em meses diferentes do ano. Você precisa então ter um certo espaço de tempo para que o seu cérebro ele possa conectar as informações que estão sendo memorizadas. A terceira coisa importante é que as revisões precisam ser feitas de maneira bastante diversificada. Você nunca deve fazer as revisões através de uma única técnica. Isso quer dizer que em determinados momentos você vai fazer uma revisão através de releitura. Em outro momento, você vai fazer a revisão resolvendo questões abertas a respeito daquele assunto. Em outro momento, você vai fazer a revisão resolvendo questões fechadas daquele assunto. Em outro momento, você vai fazer revisão através de grupos de debate, através de grupos de estudo. Você, inclusive, pode revisar um assunto discutindo o assunto com um colega que está estudando com você aquele mesmo conteúdo. As revisões devem ser feitas da maneira mais diversificada possível. Isso para que o seu cérebro seja exposto a modos diferentes de trabalhar com a mesma informação, criando a solidez de memória que nós tanto precisamos para podermos aprender de verdade. A quarta e última etapa do processo de aprendizagem é a fase de aprofundamento. É agora que você vai buscar leituras mais densas a respeito daquele conteúdo. É agora que você vai desafiar o seu cérebro, resolvendo aquelas questões mais cabulosas relacionadas àquele assunto que você queria tanto dominar. É agora que você faz aquelas listas de desafios que deixariam qualquer um de cabelo arrepiado. É agora que você vai se tornar um gabaritador profissional. Repare que essa fase de aprofundamento, em determinados momentos do seu estudo programado, ela vai acabar coincidindo com a terceira etapa, que é a etapa de revisão. Ou seja, vão existir momentos durante as suas sessões de estudo onde você vai estar revisando e aprofundando o conteúdo ao mesmo tempo. Então, em determinados momentos de revisão, você começa a dominar aspectos do conteúdo que você não havia atinado antes. Você começa a perceber a profundidade de determinados temas que antes você nem havia se dado conta. É nesse momento que você começa a criar links mentais e você começa a perceber a relação entre um conteúdo estudado e um conteúdo que está sendo aprendido, entre uma informação e outra informação. É agora que no processo de solidificação da memória você consegue estabelecer relações bem amplas a respeito do tema que você está estudando e vários outros conteúdos diferentes, porém relacionados. Fazendo essas 4 etapas, você completa um ciclo de aprendizagem. E aí você está pronto para poder iniciar um novo ciclo a respeito de novos conteúdos, adquirindo novos conhecimentos. Para atingir a excelência na aprendizagem, o indivíduo precisa dominar as técnicas de leitura.
A leitura precisa ser feita de maneira rápida, a leitura precisa ser feita de maneira eficaz, a ponto de o indivíduo conseguir, através da leitura, entender as coisas mais importantes relacionadas àquilo que ele lê. Só que técnicas de leitura é assunto para o nosso próximo vídeo. Nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça de dar o like nesse vídeo, não se esqueça de assinar o meu canal, não se esqueça de marcar o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam aprender tanto quanto você. No nosso próximo vídeo, então, nós vamos aprender como ser estudantes mais eficazes. Tchau!